Bem-vindos à Cabine do Filme, um programa do podcast Rabiscos. Hoje a gente vai tentar não entrar em polêmicas e nem nada muito contraditório, mas é difícil porque esse é um tema espinhoso, mas é aquele espinho bom que a gente gosta de debater até não poder mais. E o meu convidado de hoje está muito especial e eu tenho certeza que ele vai gostar de debater com a gente esse tema. Já estou tentando trazer ele para o podcast há um tempo e agora achei um tema que deu certo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Vini. Opa, eu agradeço estar aqui pela primeira vez, espero que vou vir várias vezes depois. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão escutando, o pessoal que está escutando lavando louça, dirigindo no trabalho. Eu gosto de escutar podcast no trabalho. É relaxante, fico escutando, trabalhando, não sei como você escuta, mas é uma das coisas mais relaxantes é trabalhar escutando podcast. Sou viciado em podcast e agradeço o convite. Nossa, a gente que agradece e assim, dividir um pouquinho do seu conteúdo aqui com a gente. Mas antes da gente falar dos seus conteúdos, da gente entrar no tema efetivamente, quero que você conte pra gente da tua paixão pelo cinema, assim. Da onde que veio? Se você sempre foi apaixonada por cinema, mas foi depois de um tempo que você começou a se apaixonar mais, ou se foi você produzir conteúdo, como é que foi essa tua jornada aí com o cinema, pra gente entender um pouquinho mais? Então, na infância, eu acho que foi normal. Eu alugava filmes esporadicamente em locadoras, acho que um filme ou dois por mês, e às vezes era sempre o mesmo. Meu pai ficava muito bravo. Eu ia sempre alugava o mesmo filme. Eu era Space Jam, Tartarugas, mas quando eu estava na adolescência, meu pai teve uma ideia de comprar uma locadora. Comprar uma locadora, ele falou: estão vendendo, eu acho que é um bom negócio, ali nos anos 2000, e ele comprou essa locadora. Só que meu pai não entende nada de filmes. Ele comprou mesmo porque ele achou que ia dar dinheiro, e eu, então, ali com 13, 14 anos, eu era praticamente o gerente da locadora. Eu que assistia todos os filmes nos screenings para fazer os pedidos no mês, entendeu? Então, eu assistia muito, muito filme. E eu praticamente morei dentro da locadora em torno de 10, 12 anos ali da minha vida. Praticamente não tive adolescência, assim como todos, era sempre trabalhando até as 9 horas da noite, ajudando a locadora, com 18, 20 anos, e me apaixonei por completo, entendeu? Cresci ali, igual o Tarantino cresceu dentro de uma locadora, e, nossa, é viciante. Você vai se apaixonando por atores, filmes, e você assiste de tudo, tudo, começa a indicar, começa essa troca com clientes sobre como ele gosta de filme, e você vai se habituando a fazer essa troca de todos as categorias. Então, assistia drama, comédia, ação, e isso fez com que eu apaixonasse por completo com o cinema. Então, aí após que as locadoras, felizmente, fecharam as portas e eu senti esse vácuo de continuar falando sobre filmes, sobre cinema, essa troca com pessoas sobre o que que você achou desse filme, o que que você não achou. Isso que eu senti falta. Então, eu preenchi muito, escutando muito podcast, porque assistia só o começo. Então, você escuta, trocando, conversando mentalmente com quem está no podcast. E com o advento do Instagram, falei, eu vou abrir minha própria página para falar o que eu acho sobre cinema, o que eu acho sobre filme. E tô aí com o Rato de Locadora, tentando sempre indicar filmes que eu goste. Não falo filmes que eu não gosto. Eu não acredito muito em falar não assiste o filme, porque o filme ele é bom para todo mundo. Então, até um filme que eu não acho ruim vai ser bom para alguém. Então, eu não faço esse tipo de marketing ao contrário de não assistir o filme. Então, com a página do Instagram, eu consigo completar esse vácuo que o fim da locadora deixou triste, que eu precisava preencher de alguma forma, e com o Instagram eu uso isso para preencher. Nós estamos falando com o próximo Tarantino, será? Mas é realmente muito apaixonante, né? É muito legal a tua história, porque eu praticamente cresci também numa locadora, mas é que eu ia muito na locadora. Sempre gostei muito, uma das partes que eu mais gostava realmente era essa troca, né? Era conversar com o pessoal da locadora, era descobrir filmes Nossa, muito bom. novos, né? Essa parte da troca que eu acho que é muito boa, e é isso que a gente tenta trazer nas nossas redes e aqui. E eu acho que você tem muito. A gente tem muito perfil parecido nesse sentido de trazer o que a gente gosta, né? De falar do que a gente gosta de Sim, recomendar coisas que a gente gosta, porque também eu não gosto de falar de coisas que eu não gostei.
ou de recomendar para não ver. Eu acho que não faz sentido, cada um tem que ter a sua experiência. Total. Mas, assim, tem coisas que a gente gosta mais, tem coisas que a gente gosta menos, né? Esse tema de Sim. hoje é muito complicado, assim, muito complexo, porque hoje em dia, sempre teve muita adaptação, né? De livro, de peça, de outros filmes, mas hoje em dia parece que deu um boom das adaptações, né? Ainda mais com a quantidade de streaming, não é? Demora para produzir um roteiro original, né? Então, hoje em dia, se a gente for ver, a maioria das produções são adaptadas de alguma coisa, normalmente de livros. Como é que você vê esse movimento? O que se tem a dizer, assim, considerações iniciais sobre o tema? Então, eu até entendo, né, esse movimento, esse boom que está tendo nos últimos anos, porque tá tendo uma guerra de streamings, uma guerra entre as produtoras, distribuidoras sobre conteúdo original. E com o livro, se você parar para pensar, as maiores bilheterias ou as maiores sucessos são quase adaptações. Se você pegar o Senhor dos Anéis, Harry Potter, são franquias que vêm com muito fandom. E o fandom é visualização, é bilheteria. Então, eu entendo essa procura por uma nova franquia, por um novo fandom. Então, você começa a adaptar de tudo, Crepúsculo, é, Insurgente, aquela franquia. Então, eu entendo essa procura constante sobre querer capitalizar com esse fandom já pré-existente. E tem streamings, os novos, como a Netflix. A Netflix tem 5, 6 anos. Ela já é uma gigante porque ela conseguiu surfar bem no começo. E a Netflix não tem Star Wars, ela não tem Harry Potter. Então, ela viu um caminho sobre comprar essas adaptações literárias. Então, ela foi para The Witcher. Recentemente, ela comprou os direitos do escritor do Down, lá do A Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda, As Bruxas, ela comprou todo o direito dele. Então, é um jeito dela ter essa originalidade dentro do seu streaming. E todos os outros estão fazendo isso, que o Prime fez agora para comprar Anéis do Poder, que vem com todo o fandom, vem toda a visualização junto. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Todos os streams agora estão investindo muito nesses direitos para capitalizar assinantes, para capitalizar visualizações. Acho normal. Pode ser um pouco perigoso, pode ser um pouco perigoso. Não sei como é que tá os escritores, está tendo muitos escritores já escrevendo, pensando na adaptação, entendeu? Como tá uma febre enorme de adaptação, pode ser que isso já mexe já no na criatividade deles. Ah, não vou fazer isso porque para adaptar isso vai ser ruim, para vender para adaptação isso vai ser ruim. Não sei como tá isso criativamente, se está mexendo muito com a literatura, mas vejo normal, muito esse boom de distribuidoras, de streams que precisam dessa originalidade para crescer dentro da plataforma. Eu concordo com você. Eu acho que é um movimento também, como eu comentei, né? É difícil se criar conteúdo original e são muitos streamings, são muitas frentes, muita gente querendo ganhar a audiência do outro, né? Porque antes era uma ou outra TV a cabo, eram poucos as emissoras que passavam, né? Os estúdios, a emissora comprava do estúdio. Então, assim, nem os estúdios tinham tanto esse destaque que tem hoje em dia, né? A gente assina do estúdio, você já pega lá, você sabe quem que tá em cada streaming, então é muito mais específico ali. Mas eu vejo que é um movimento que gera três tipos de público, assim, diferente. Tem as pessoas que leem um livro e querem ver a adaptação, que eu acho que é isso que eles trazem, né? Eles pegam um livro que já está fazendo sucesso, que já fez um sucesso, não precisa ser uma franquia grande como você citou, mas às vezes um livro menor, tipo Amor e Gelato, que está agora na Netflix, né? É um livrinho fofo que virou, acho que um filme fofo, mas o filme já não vai sair do zero, ele já sai com o público do livro. O mínimo uma parte do público do livro foi interessado em ver como é que ficou a adaptação. Aí dessas pessoas tem as puristas e as não puristas. A gente já vai entrar nela. E tem as pessoas que não sabem nem que é um livro, que são as pessoas que vão ver como um filme em si. E cada Sim, adaptação, eu acho que ela vai focando mais, né? E a gente não tem como não falar de adaptações sem mencionar a Marvel, porque 100% do material original da Marvel são os quadrinhos. Só que eles montaram toda uma estrutura de histórias em cima dos quadrinhos que criou um outro tipo de público, né? Que é o público que nunca leu os quadrinhos, mas que conhece todos os filmes. E isso também vai criando uma separação de quem viu todos os filmes e quem pegou todas as referências. É um universo
dentro de um universo de adaptações, né? Porque você adapta, Sim, daí dentro da adaptação se cria novas realidades, né? Não sei se deu para entender o que eu estou dizendo, assim, mas é que são muitas pessoas, muitos públicos que vão saindo dessas adaptações, né? E da Marvel, eu acho que é uma coisa mais é interessante a gente comentar, porque eles criaram um universo próprio que é apegado ao quadrinho, mas eles saíram muito, né? Tem muita coisa que eles criaram para os filmes. Como é sim. que você diz pra gente sobre isso? O da Marvel, a adaptação em HQ, por ter muitos anos, então são muitos Thor, são muitos Capitão, eles são espertos. Então, ele pega uma coisinha da adaptação lá de 2002, pega outro de 2005, então ele meio que engana falando que tá, ó, eu tô sendo fiel a algumas HQs, mas fazendo algo novo, entende? Então, ele vai lá e brinca com esse fandom purista. Olha a roupa, tá igualzinho. Mas depois de 3 minutos ele faz algo que não tá em nenhuma HQ. Então ele começa a ceder e dar para todos os cantos. Então ele agrada o pessoal da HQ com pequenas coisas e também agrada o pessoal da TV, porque da TV e do cinema, porque querendo ou não é uma adaptação. É uma adaptação um livro, posso amar o livro, mas você tem que saber que não tem como ser Ctrl+C, Ctrl+V, senão o filme vai ter 45 horas. Você fazer igualzinho. Então, todo filme, mesmo que for maior fidelidade, maior fiel que for, vai ter omissões, entendeu? Ou vai ter adaptações do livro. Então, nenhum filme, nenhuma série vai ser certinha. Então, nessa parte, a Marvel ainda ela tem esse ponto positivo, porque tem muita coisa, é muito HQ, são muito Thor, são muitos personagens diferentes que ela pode pegar um pouco dali, um pouco daqui. Já num livro, não. Um livro, às vezes, só tem um livro daquela franquia. Você tem que adaptar, são 200 páginas, então, ou você pega certinho como está as 200 páginas, ou você começa já a florear com algumas coisas ou modernizar. Aí que entra um pouco o problema dos puristas, né? Eu acho que a Marvel e a DC ela se sai bem nisso, porque ela consegue enganar um pouco nessa parte da adaptação. Os livros que têm esse problema, como a gente está vendo com Anéis do Poder aí, que os puristas estão reclamando demais sobre algumas mudanças. Você falou uma coisa interessante também, porque como tem muito material de origem, digamos assim, é muito Uhum. difícil alguém que conheça todo esse material. Então você nunca sabe se aquilo existe ou não existe, se aquilo está em alguma edição, em algum ano, se aquilo saiu. Então é até difícil argumentar. Agora você pega um material menor, por exemplo, o próprio Harry Potter, que é um que eu posso falar porque eu li todos os livros antes de ver os filmes. E na época, quando eu li e assisti, eu era muito mais purista, assim. Por isso é que eu falo no Ah, sentido de eu era mais adolescente, eu era mais nova, né? Então você sim, cria uma imagem de que eles vão passar para a tela exatamente o que você imaginou, que é o que muita gente quer, né? O que muita gente espera. Mas sim, assim, é como você falou, são meios diferentes, são coisas diferentes. Não faz sentido nenhum você adaptar 100% igual, senão não precisa do filme. Pode deixar só o livro, que daí você vai ter lá o material original. Então, as adaptações eu acho que tem que ter uma certa liberdade, mas daí que entra a parte boa e interessante da nossa discussão. Quanto de liberdade, né? sim, Porque eu, por exemplo, tem o Harry Potter que eu dei exemplo. Tem personagens que foram suprimidos, e daí eles colocam condutas que seria, por exemplo, da Cho, da amiga da Cho, mas que eu lembro bem, assim. Eles tiraram a amiga e ela, todas as ações ela que faz no filme, porque ia ser mais um personagem, ia ser mais um ator, ia ser mais cenas no filme, que já é uma história longa e complexa. A Rita Skeeter, lá do quinto livro, ela tem pouquíssima participação no filme, e no livro ela aparece muito, ela praticamente conta a história. Então, assim, sim. faz sentido diminuir algumas importâncias, tirar algumas coisas. Agora, mudar acontecimentos, como na Bússola de Ouro, que eles trocam o fim, eles invertem os acontecimentos, aí eu já acho Nossa. demais. Tanto que não fez nenhum sucesso e fizeram uma série depois, né? Sim, é bom citar Harry Potter porque de todos os livros, Harry Potter para mim é o que eu mais amo. É o que eu amei, eu cresci junto com o trio e tudo. E eu não era purista. Eu não era purista, eu era a pessoa que tá vendendo o livro, eu ficava lá na frente para comprar o livro,
para ler, mas eu entendia. Eu mesmo adolescente ali, eu entendi que era muito difícil adaptar. Eu fiquei muito chateado com o Cálice de Fogo, que o pessoal até gosta muito do filme, mas para mim o livro era muito grande, tinha muita coisa. Meu Deus, como assim não passou a Copa do Mundo de quadribol? Eu queria. Aí depois você vai, eu comecei a pensar, falar, não tem como passar tudo, gente, não tem como. Então, depois do 4 eu meio que deixei de ser purista com Harry Potter, assim, mesmo eu amando, eu até pensei, meu Deus, a Ordem da Fênix é gigante, o Enigma do Príncipe é gigante, então eu já fui sabendo que iam cortar muita coisa, então eu já fui já preparado para não reclamar tanto, mesmo ter reclamado do Ordem da Fênix, que para mim é uma das piores adaptações do Harry Potter, sim, ele e o Enigma, mas eu até entendo, porque adaptar o Ordem é muito difícil, é muito converseiro, né, Carol? O Ordem é muita conversa, é muita, que para livro funciona. Você já está amarrado, já está no quinto livro ali, você já comprou toda a ideia. Mas o pessoal do cinema em si ali, eu vi muita gente que só dos filmes reclamando muito, eu tinha que defender, né, porque eu era Potterhead. Então eu tinha que defender. Falei, não, calma, gente, calma, tá explicando isso, tá explicando isso. Só tem a cena final no, no Ministério que, se comparar com o livro, meu Deus, é bem fraco e tal. Mas eu não fui tão purista, eu entendia. Ainda quando teve a ideia de dividir o set em dois, eu amei. Eu falei, nossa, eu vou ter 5 horas do último livro. Então, nessa parte, eu adorei, eu não fui tão reclamando como. Teve mudanças no. Acho que é o Dobby que dá o Elrich pro Harry, aí no filme não foi. Então, essas coisas eu não me importava, porque eu entendia, entendeu? Então, quando eu vejo hoje pessoas se importando com o personagem, meu Deus, o personagem na série ele tem 1,70 m, no livro fala que ele tem 1,80 m e pouco. Tipo assim, não serve para nada na narrativa, o pessoal reclamando a altura de um, que o outro não tá tão forte assim, e eu fico pensando, meu Deus, em Harry Potter não era tão chato assim, Carol, entendeu? E eu não sou tão purista assim, então eu vejo o filme como obra mesmo, entendeu? Se eu gostei do filme, eu falo, nossa, eu gostei do filme, aí se pergunta como adaptação. Como adaptação, eu acho que adaptou mal isso, adaptou mal aquilo, cortou cenas erradas e tal. Mas eu sempre vejo o filme a série por si só mesmo. Então, toda vez que eu vou escrever uma resenha, sempre já começo falando que não estou falando sobre adaptação, e sim sobre o filme, sobre a série. Sempre é, diferencio isso, porque o pessoal. Eu vejo muita gente que fala: Meu Deus, esse filme, essa série é muito ruim, porque mudou tudo do livro. Eu até quero saber sua opinião sobre isso. Não pode mudar, Carol? O que que você acha? Você acha que tem que ter pelo menos o coração ali do livro? Tem que mudar coisas só superficiais? O que que você gosta dessa modernização? Porque tem muitos filmes que moderniza, tipo o Rei Arthur mesmo. Eu sou a favor de ter filme modernizando o Rei Arthur, porque eu já vi a história tantas vezes clássica. Então, acho que a Fox lançou há 2 anos atrás um que é os tempos de hoje, o menininho, o Rei Arthur, sabe, uma roupagem de modernização. Então, para mim, tá tranquilo nessa parte, porque eu já vi tantas vezes Rei Arthur, Romeu e Julieta também, fazer moderno, para mim tá tranquilo. O que que você acha disso? Para mim, eu acho que, assim, quem me acompanha sabe que eu amo ler e eu amo cinema. Então, assim, eu sempre busco, quando eu amo muito um livro, procuro o filme, e quando eu amo muito o filme, procuro o livro. Então, se eu não li antes, eu leio depois. E eu gosto de fazer essa análise mesmo, de ver o que foi adaptado e se funciona para meios diferentes. Mas eu sou purista no sentido que tem que manter o coração da história. Eu estou fazendo um curso de Hamlet, mais um curso de Shakespeare, eu fiz vários já, até no Solar do Rosário, quem tiver interesse, tem online. Uhum. E tem uma das. Hamlet é uma peça clássica, que tem 1 milhão de anos, 400, 500 anos, e ele tem várias roupagens atuais. Então, o conto, né, que inspirou Hamlet, inspirou agora O Homem do Norte, que é um filme do Robert Eggers. A Sim, história do Hamlet é a história que inspirou o Rei Leão, e tem uma montagem atual que foi feita no teatro mesmo na Inglaterra, que é com eles com roupas de hoje, falando texto clássico. Então, eu acho que todas elas são. Eu dei 3 exemplos, né? Um filme nórdico, super uhum. violento,
muito sangue, que eu amei, mais psicológico. O Rei Leão, que já é uma animação mais para criança também. Claro, a gente sabe que é para adulto, mas também é voltado ao público infantil. E um Hamlet atual. E todos eles mantêm a essência da história, apesar de algumas. O próprio Robert Eggers muda uma coisinha no final para dar um plot twist ali e tal. Mas a essência tá ali. Me incomoda quando muda, como eu falei da Bússola de Ouro. Eles invertem a sequência de acontecimentos. Então fica confuso. Eu não lembro exatamente o que acontece, porque eu vi o filme logo depois que eu li. E é o meu problema também com a Ordem da Fênix. A Ordem da Fênix, não, o Cálice de Ouro. O 4 do Harry Potter. Confundi os Cálice de nomes. Fogo. Cálice de Fogo, isso. Bússola de Ouro, Cálice de Ouro, muitas bússolas, muitos cálices. Porque eu li o livro e vi o filme logo em seguida. Então eu lembrava muito dos detalhes. Eu não recomendo fazer isso, porque a gente fica muito chato mesmo, porque daí você lembra nitidamente do que acontece. Eu não gosto desse quando faz, por exemplo, vamos falar uma polêmica que vai voltar, que é o Crepúsculo, né? Vai voltar para o Sim. cinema agora, comemorando 10 anos, os 5 filmes vão voltar. E eu odiei aquele final, porque eles inventaram aquilo, não tem no livro. Tem toda uma batalha, que todo mundo que estava no cinema Nossa. estava, meu Deus, como assim? E não existiu. Eles criaram, nem no livro tem essa imaginação da Alice. Então eles criaram justamente para pegar o público, mas daí no final volta para o que era o livro. Sim. Eu achei que O duro é que essa cena não funciona nem com quem é leitor e nem com quem não é leitor, né? uma escolha péssima mesmo de cena. Não funcionou, deixou todo mundo estressado. Mas ok, o resto dos filmes, o que eu acho até que pegou bem, assim, por que Crepúsculo fez sucesso, e apesar de todas as discussões se eles são bons atores ou não são, que o filme era muito B também, né? Mas ele tem a alma dos livros. Ele tem essa coisa bem melancólica, codependente, e ele traz o que a escrita da Stephanie Meyer pegou na gente que leu. Então, isso eu acho importante. Eu acho que mudar coisas, por exemplo, vamos entrar numa polêmica também. Falaram muito de colocar um elenco negro na Anéis do Poder. Ah, porque o Tolkien não botou negros nos livros. Gente, eu acho que ele nem convivia com negros na época dele, na cidade que ele morava no interior da Inglaterra. Então, assim, né, não dá para você querer também. Eu acho que eles fizeram muito bem atualizar essa história. Isso não entrou como uma Também acho. questão. Eles não botaram a questão de ser negro, não. O Senhor dos Anéis é toda uma questão racial que é discutida ali. Tem os elfos, tem os anãos, né? Que eu já expliquei que é anãos e não anões. Tem Sim. os anãos, tem os elfos, tem os hobbits. É toda uma questão racial. Eles lutam muito para isso. Aí botaram atores negros maravilhosos, excelentes atores, figuras lindíssimas dentro da história. E a galera reclamou disso, né? Reclamou disso. Ah, não é Tolkien, mas o que é Tolkien? O que é a essência do Tolkien para você? Então, isso para mim é o que você falou, é gente chata que quer reclamar, porque na verdade a história, as discussões, a essência do que ele trouxe nas obras está ali. Talvez não tenha sido tão fiel à palavra, mas eles adaptaram várias obras ali também. Não é como se comentou das HQs da Marvel. Não é como os filmes do Senhor dos Anéis, que ele tinha 3 livros, né? Ou um livro em 3 partes, como alguns falam. Ele tinha aquilo para adaptar. A série pegou Silmarillion, pegou Contos Inacabados, pegou um monte de obra e foi preenchendo essas lacunas. Só que manteve o espírito da história. Eu acho que até aí tudo bem. E me interessou a ver. Eu tô lendo os livros e fui buscar o material para complementar, mas não para fazer esse julgamento de tipo, isso é Tolkien ou isso não é Tolkien, sabe? O que você acha dessa polêmica? Porque essa polêmica foi grande, né? Ainda parou porque acabou a temporada. Ah, eu penso igual a você. Eu acho que tem que ter a essência do livro, ou a essência do game, ou a essência de uma biografia, a essência da vida da pessoa, e pode fazer algumas modificações mas que você veja ali o livro, veja o coração de quem escreveu, entendeu? Por quê? Tipo, não, eu acho que mudar tudo é ruim. Porque você está usando o nome, você está usando o fandom, você tá usando, você coloca lá Senhor dos Anéis, você sabe que o fandom vai assistir, você sabe isso. Aí você vai lá e coloca algo que não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis. Ah, estou adaptando. Eu acho isso errado, porque você sabe que o fandom, você está comprando a visualização do fandom. Então você tem que agradar esse fandom. Mas não precisa ser 100%, porque já tem o livro 100%. Então, fazer algumas mudanças, porque senão a pessoa vai assistindo e já sabe o que vai acontecer. Ah, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer isso. Então, às vezes, é bom mudar pequenas coisinhas que não interferem em toda a história, para você até falar, nossa, eu não sabia disso, e até ficou melhor, eu não sabia disso, ficou até melhor.
Então, eu gosto disso, eu gosto disso. Então, eu adoro quando fazem mudanças pequenas no livro ou nos games. E, pô, reclamar sobre raça, etnia, sobre, sobre personagens que não interferem. Não estou falando para mudar a raça do Pantera Negra, isso interfere na história, né? Mas, pô, ter um elfo negro, ter um pé peludo ali negro, não interfere em nada a alma do Tolkien. Entendeu? Então, o pessoal tá reclamando, a gente sabe por que tá reclamando, entendeu? Não faz sentido algum. Para viralizar com hate. Depois que começou a monetizar hate na internet, tem gente que virou profissional nisso. Então a gente sabe, a gente entende isso. Lamenta, mas a gente sabe que existe. Então, para mim, isso, adaptação pode ter mudanças, deve ter algumas mudanças, e sempre vai ter mudanças, como eu já falei, porque no mínimo vai ter coisas omitidas, que não tem como colocar tudo. Então, você tem que rezar para quem está fazendo o roteiro do seu livro querido, seja um bom roteirista, né? E fazer essas mudanças para o nosso tempo. Porque, pô, eu vou adaptar um livro de 1600, onde praticamente as mulheres não tinham voz nos livros, os negros não tinham voz, não tinham imagem. Para 2022, e você tem que ficar replicando aquelas coisas? Não. Então, vamos modernizar nessas questões e deixar o cerne do livro em si, entendeu? Então, se dá até para mudar a sexualidade, vamos mudar, entendeu? Se não é algo que interfere. Ah, o 007 não pode ser mulher. Não entendo por que que não pode, entendeu? Pode, nenhum lugar fala que não pode. Então, tem coisas assim que são ridículas mesmo, e mantém no cerne do livro, da obra original, para mim, pode mudar o restante. Eu acho que é muito isso, né? Sai da discussão se é uma adaptação fiel ou não e entra na questão de preconceito, de racismo, de misoginia, né? Total, total. É uma outro ambiente que a galera tá discutindo, não é sobre a fidelidade ou não da obra. Até você comentou, Sim, fui lembrando aqui alguns exemplos. O Leonardo DiCaprio e a Claire Danes no Romeu e Julieta é uma adaptação super moderna, né? Eles são nos sim, dias de hoje falando texto clássico de Shakespeare, e um filme funcionou super bem. É um filme super violento também, tem todas as cenas, ele morre no final igual, como é que a informação não chega, muda algumas situações, mas é um conflito universal. Shakespeare é universal, é uma história que pode se passar em qualquer ambiente, desde que você tenha uma boa adaptação. Isso funciona, demonstra como funciona bem se você souber atualizar bem. O Sandman, a série agora, eu não li, eu não sei nada dos quadrinhos, mas eu sei que a menina que faz a Constantine, né, era o John Constantine nos quadrinhos. E eles mudaram para ser uma moça e ficou super bom. Ela é super nossa, boa. ficou demais. Eu queria um Ficou de... prequel dela. Eu assistiria 6 episódios dela caçando demônios tranquilamente. Nossa, eu fiquei muito triste que ela só fez um episódio. Eu achei que ela ia entrar ali, tipo, pra parceria dele ali até o final. Nossa, E adorei. arrasou, né? Muito boa. E funcionou para a história. Eu acho que é isso, manter a essência de quem é o personagem. Ah, é um personagem destemido, corajoso, que tem aquele trauma e que vai encontrar. Essa é a descrição. Agora, o resto vai muito de quem está adaptando. E eu acho que dá até um molho, né? Dá até um tempero para a história, você trazer uma coisa nova, você colocar mais. Que nem você falou. Então, a gente vai sempre adaptar livros antigos que são sempre das mesmas pessoas, eram as mesmas pessoas que escreviam, eram as mesmas visões de mundo. E hoje em dia é outro mundo. Então faz não descaracterizando os personagens, né? Não Sim, mudando a essência da história. Eu acho que faz todo sentido e ainda fica até melhor, né? A gente consegue ter outras visões da mesma obra. Que isso é arte, né? É você conseguir conversar e trazer outras coisas a partir de um mesmo elemento, assim. E não tem como a total. gente não falar de uma das adaptações também mais polêmicas do mundo todo, que é o Iluminado. Aí eu vou ter que entrar numa polêmica mesmo. Porque eu não gosto do filme. Eu não gosto do filme Iluminado. Não gosto. Entendeu? Independente do livro mesmo. Eu, eu sei que ele não gostou, né, da adaptação, reclama até hoje. Se alguém perguntar, acho que ele reclama até hoje, né? Porque, querendo ou não, mudou muito o livro. Aí o pessoal fala que o filme ficou melhor que o livro e tal. Então, mas eu Kubrick.
Para mim, eu defendo ele. Ele quis fazer o filme dele, o pessoal gostou, viu o filme pelo filme. Se você olhar o filme pela adaptação, você pode falar foi um pouco mal adaptado. Ele mudou muita coisa, mas o filme pelo filme, o pessoal adorou. O pessoal gostou, pelo menos a maioria. Eu não gosto. Eu não gosto do Iluminado. Eu Mas o que prefiro que você não muito mais. gosta? Ah, eu prefiro muito mais o Dr. Sono. Ai, Muito meu mais o Dr. Deus. Sono. Morri um pouquinho Muito aqui, mais, gente. Carol. Muito mais, Carol. O Iluminado, eu não gosto. O final do Iluminado, eu acho paia. Paia, paia, paia demais. Ali aquela cena no labirinto, eu acho muito paia, entendeu? Eu sei que ele é importante pro cinema, ele é importante. Beleza, mas troféu importância eu dou pra ele. Mas eu não gosto do filme, entendeu? Eu sei dividir bem a importância de gosto, eu não gosto. E o Dr. Sono, eu acho que ele adaptou bem a escrita, entendeu? A toda a cena de terror, quando a câmera entra, parece o livro, entendeu? Parece o livro, parece que eu tô lendo o livro. É sempre foca primeiro no olhar da pessoa para depois a gente ver o que tá, porque no livro, depois que ele vai narrando o que ele tá olhando, entendeu? Então, eu gostei muito mais. Então, o Iluminado para mim é sempre polêmico, mas eu defendo o Kubrick aí, porque ele ainda brigou muito ali na hora da produção ali. Foi altas treta. É ligando 3 horas da manhã para perguntar se o King acreditava em Deus, entendeu? Então, é claro que ele não ia gostar do filme, né? Porque o Kubrick era muito chato. Então, o pessoal gostou. Pode ser uma adaptação ruim, falando sobre adaptação, mas o pessoal acabou gostando. O jogador número 1 também, eles mudam muita coisa do filme, né? E até bom, é aquelas mudanças que eu falo, que quem lê o livro vai ver o filme, mudou, entendeu? Não é spoiler, entendeu? Acho que muda até para melhor, você muda algumas coisas, você não tem direito também de muitas coisas para colocar igualzinho que tem no livro, e eu acho que funciona, entendeu? Agora, o Iluminado tem que perguntar para alguém que ama o livro e ama o filme, como é que você ama o livro e ama o filme, sua cabeça, sobre essa adaptação que é tão diferente o final. Eu já não sou essa pessoa. Eu adoro Iluminado, eu adoro, e eu adoro como filme, porque assim, eu li o livro, eu não li inteiro, pra dizer bem a verdade, eu dei umas puladas, porque ele é meio cansativo no começo, assim. Porque justamente o Hotel, o Overbrook, é um pedaço só do livro. Não é, ele conta toda uma história pregressa, ele conta toda a história sobre o menino, que é o Iluminado, que eu só fui descobrir isso no livro, porque o filme não, você não fica claro que o Iluminado é um menino, né? E o Kubrick pegou essa história, pegou como se ele tivesse recortado e falou, não, essa parte aqui dá um bom filme. E ele fez uma Só adaptação. pegou o que ele quis, ele só pegou o que ele quis, né? E eu acho que o King não gosta, porque é mais um filme do Kubrick do que uma adaptação no livro dele. É uma coisa muito 100% Kubrick, assim. Toda a parte geométrica, né? A filmagem, tudo. Então, é uma adaptação que não é uma adaptação, né? Porque ele escolhe um trecho só para adaptar. Uma Sim. parte da adaptação, assim. Eu acho que funciona bem, que cria esse clima de tensão. Seria uma história muito corrida. Mas eu já, como o Dr. Sono, eu já acho um filme menor do que o Iluminado para mim. Eu acho que ele é mais filme, né? Acontece muito mais coisa, ele tem muito mais história, mas eu me impactei muito mais com o Iluminado. Então eu acho que é um tipo de adaptação que sempre tem que entrar nesse tema porque o próprio King não gosta, né? E até, como você comentou, o jogador número 1 brinca com isso, né? Tem um personagem que não Sim. viu ali o Iluminado, daí fica, nossa, mas o que acontece no filme? Porque eu não sei. O que vai acontecer aqui? É muito divertido. Segue as meninas, né? Segue as gêmeas do filme. Nossa, é É, engraçado. é muito bom, porque quem já viu quando eles entram no Overbrook, a gente já sabe que vai dar ruim, né? Então eles Uhum. subvertem tudo que a gente está esperando que vai acontecer naquela parte da história, assim. E eu acho que é muito isso, assim, de não ser tanto como uma adaptação. Um exemplo que eu dou, assim, é o Clube da Luta. O Clube da Luta é um dos filmes que eu mais vi, que eu mais amo, que eu mais piro, assim, muito. E eu li o livro depois, eu fui ler o livro depois que eu já sabia o filme, eu sei as falas, né, de algumas partes. Então, assim, eu já sabia que quando eu fui ler o livro, eu sabia que estava bem fiel. O filme tem literalmente as falas do Palauani. Tem assim, descrito, porque eu sabia, né, gente, eu não tô chutando, lendo o livro, parece que eu tava lendo, tava ouvindo o Tyler falando comigo. Só que o filme acaba, o Clube da Luta, sem dar spoiler, mas assim, ele acaba
E o livro ainda tem tipo, um capítulo ainda, no final, que conta meio o que acontece depois daquilo que acontece no filme. Ia ficar muito anticlimático se eles colocassem esse capítulo no filme. Porque o filme acaba Uhum. numa nota alta, tipo, uma música alta, destruição, tudo pegando fogo. Se eles fossem pro capítulo do livro, ia dar aquela diminuída, assim, porque o livro dá uma apaziguada, joga uns panos quentes ali. E aí eu acho que foi uma adaptação super boa, que escolheu tirar um final, talvez fosse tirar a grandiosidade da imagem, né? Do visual ali do que tá no filme. Que é mais ou menos o que aconteceu com Laranja Mecânica também. Que aconteceu a mesma coisa comigo. Eu primeiro vi o filme, depois eu li o livro. E o Laranja Mecânica também termina diferente. Daí depois eu descobri que era uma outra treta. Que o livro foi vendido, foi primeira edição, não tinha o último capítulo. Então, o filme, né, adaptou o livro como ele estava, depois que veio um último capítulo. Mas também seria uma coisa diferente. E funciona para visual, funciona para filme. Tem todo Laranja Mecânica tem todo um cenário muito pornográfico, erótico, que não descreve isso no livro. Mas funciona muito bem para a imagem, né? Para você criar aquele ambiente, para você criar aquela imagem daquela sociedade distópica que eles estão demonstrando ali. Então, eles tiram Sim. do livro alguns elementos, mas não. Isso também é uma coisa de livro, né? A não ser que seja um Senhor dos Anéis, um Harry Potter que descreve o ambiente muito bem. Essas histórias únicas, você tem que criar todo o resto, né? Você tem que criar muitas vezes tudo que tem atrás, e daí vai muito da cabeça do roteirista, do diretor, né? Sim, pensando agora, eu acho que a maioria de quem compra os direitos dos livros ou até o roteirista, eles compram mais a ideia genial que teve no livro, ou o world building, o mundo que ele construiu, do que toda a história. Então, nossa, saiu um livro muito bom, tal, sobre fantasia de elfo, tal. Aí ele compra a ideia, compra os nomes, compra o plot, compra tudo e eu acho que aí o roteirista vai adaptando para o audiovisual ou na cabeça dele, melhorando a história, que às vezes não melhora a história, mas ele crê que está melhorando a história. Então, eu acho que existe muito isso, a compra da ideia do cerne do livro, para depois eles adaptarem como eles querem, ou com série, ou com filmes e tal. Eu, ultimamente, não estou lendo tanta fantasia como eu lia antes, mas assistindo o, essas séries novas que estão saindo, o Roda do Tempo, o Sombras e Ossos, eu vejo que tem isso. Eles compram muito a ideia e vai fazendo de acordo. Eu tenho 10 episódios para a primeira temporada, ou vai ficar um pouco, ou fica muito converseiro, você vê que eles estão esticando aquela parte do livro, ou está muito corrido. Então, eu acho que acredita muito nisso, de que hoje em dia eles estão comprando a ideia do livro. Nossa, ele foi muito bem nessa ideia. O Brandon Sanderson, os escritores hoje, nossa, é muito bom aquele livro, conta essa história e tal, nossa, vamos comprar. Aí depois, na hora de adaptar, o roteirista vai lá, porque tem que deixar a marquinha dele também, né? Esse pessoal do artístico, eles adoram mudar algumas coisas, senão fica muito Ctrl-C, Ctrl-V. Então, ele quer fazer o seu nome, né? Então, eu acredito que está sendo muito assim, Carol. E depende muito do streaming de estar dando tempo ou não, né? Porque você compra um direito, o Anéis do Poder, e chega para um roteirista e fala, ó, 2 temporadas. Não, não dá, é impossível. Aí talvez uma adaptação fica porca, você tem que correr. A gente viu com Game of Thrones, teve 8 temporadas e o final era corvo voando em 15 minutos e voltando com o dragão. Então, tipo, não teve tempo, foi corrido, corrido. Então a adaptação acaba o roteirista é, sendo culpado, o diretor, às vezes, e é culpa do estúdio, de não ter o tempo hábil de cada adaptação, entendeu? Acho que Harry Potter foi certinho, acho que não era muito difícil dividir todo o filme dividir em dois, era ficar bem ruinzinho, bem fraquinho, eu acho. Talvez, o Ordem da Fênix já é complicado para o público. A dividir ele na metade, nossa, a primeira metade da Ordem da Fênix tem nada, praticamente. O pessoal ia desistir. O Rotten, a nota ia ser lá embaixo do público. Então, tem isso também, sobre o tempo que você dá para cada adaptação e depois é fácil falar se deu certo ou não, você com poucas temporadas, uma obra gigantesca, né? Você tocou num ponto interessante, que hoje em dia a maioria vira série, né?
E série é muito mais fácil, não que seja fácil, mas assim, você desenvolver os personagens. Porque você tem 8, 9, Sim. 10 horas de conteúdo para trazer um personagem. Um filme você tem 2, às vezes tem menos de 2 horas para adaptar toda uma evolução. Então, assim, O Senhor dos Anéis, quando saiu, já foi um marco, porque os filmes eram muito longos, porque os livros eram gigantescos, e ainda assim cortou muita coisa. Eu revi 1000 vezes, eu sempre revejo, mas eu revi a versão agora estendida, e para mim foi um prazer enorme, como, né, quem escreve, quem gosta de cinema e Hum. edição. Mas eu entendi muitas escolhas de edição ali, que seriam informações que eles iam dar, que eles iam ter tempo de explicar depois. Ou uma cena de batalha, ou uma ceninha aqui, uma ceninha ali, que aumentam meia hora, 40 minutos. Então eu vi muita gente reclamando que não teve a cena do Faramir com a Elwin no final e tal, mas assim, Sim. você tem que fazer escolhas, né? Como é que você vai colocar tudo isso? O filme ficou com quase 5 horas, é a versão estendida que já era a última versão antes da versão final. Imagine quanto material não teve antes. Então você tem que também priorizar na hora de você selecionar o que vai, porque é um público que não conhece a história pregressa. Até agora, vendo a Anéis de Poder, eu entrei nesse universo de Númenor, né? E toda essa coisa arada. E eu percebi que no filme do Senhor dos Anéis, eles editam todas as vezes que alguém fala de Númenor. Porque eles não iam ter como explicar isso também. Né? Então, assim, isso também é uma coisa, você tem que educar o público do cinema, porque você tem que assistir o filme sem depender do material original, senão não é uma adaptação que funciona. Se você tiver que se socorrer do livro para entender alguma coisa, aí você pode buscar para complementar o seu conhecimento, né? Precisa saber mais. Mas se depender disso para você entender alguma coisa no filme, o filme é ruim, é uma adaptação ruim. Isso para mim é uma adaptação ruim. Quando ela não se sustenta como filme e você tem que buscar no material original, seja outro filme, seja livro e tal, Nossa, eu né? Para detesto isso. entender porque o filme, o roteiro ficou ruim, ficou falho, ficou faltando informação. Então, isso para mim é um péssimo, e como aconteceu no Game of Thrones, né, que é outra polêmica grande, que eu não assisti Game of Thrones, eu assisti o House of the Dragon agora, não li os livros, mas o Game of Thrones também teve essa polêmica, né, como os livros não terminaram ainda, eles criaram um final que descaracterizou muito a história. Eu acho que essa é a grande também briga, né, não tanto por ter fugido dos livros, mas ter fugido da própria história que a série tá, próprias estilo ou decisões ou personalidade dos personagens que a própria série apresentou, né? Mas eu não sei se também se fugiu. Talvez estão usando isso para reclamar mesmo do final. Eu acho que o diretor estava junto ali. Eu acho que ele não ia deixar fazer uma cagada enorme. Eu acho que o problema mais do final foi acelerar. Tinha que ter mais umas 2 temporadas ali. Teve episódio ali que um exército estava aqui, de 20 minutos ele estava atacando numa distância que é muito longe. E o primeira, a segunda, a terceira temporada, a verossimilhança que eles passaram era que tudo era longe, entendeu? Então, tipo, não, você tem que deixar para lá. Não, a própria série me disse que é longe. Tem a verossimilhança. Aí lá na sétima temporada, parece que é do lado, virou esquina, chegou, entendeu? Então, para mim, foi um problema muito de aceleração. Isso tem um problema de quando você vai vender os direitos. Mas quando tem um livro, Carol, tem um livro de fantasia, tal, 500 páginas, um mundo enorme. Aí chega o Prime e fala assim: vou comprar para fazer um filme. Acho que a pessoa que vende, é difícil você ver o dinheiro na mesa, né? Fala assim, não, não vou vender, porque não dá para você adaptar para um filme a minha obra. Ou você faz 2 temporadas, ou você faz uma trilogia, que não dá. Foi o que aconteceu com o Anéis do Poder. Quando vendeu o Anéis do Poder para o Prime, já vendeu falando que tinha que fazer 5 temporadas, entendeu? Não foi algo assim que eu vou fazer em duas, que acaba prejudicando a obra, assim, o nome do Senhor dos Anéis. Então, eu acho que falta um pouco desse cuidado na hora de vender os direitos. Mas é difícil, às vezes, né? Chega com 2, 3, 4 milhões na sua frente, você fala onde eu assino, faz o que você quiser, né? Faz o que você quiser, é sempre assim. E acho que falta um pouco desse tato na hora de vender os direitos, de tentar colocar em cláusula, ó, a minha fantasia, porque isso é bom também para o livro. Se ficar bom, que nem o Sandman, o que está vendendo do Sandman, do livro, é brincadeira. Por quê? Muito bom, você vai atrás. Então, acho que falta um pouco de tato na hora de você vender sua adaptação às editoras, de vender conforme que fica boa a adaptação. Eu vejo que nem o Eragon. Estou esperando a continuação do Eragon da Fox desde 2005, 2006, né?
Fui no cinema, assisti um, acaba em aberto, é uma trilogia, cancelaram, entendeu? Aí você fica na mão, entendeu? A adaptação tem isso. Você faz, ó, você vende a adaptação, vai lá, você é fã, assiste o primeiro, não deu dinheiro, não tem mais, entendeu? Então, é complicado esse negócio de venda de direitos. Aí depois nunca mais adapta, porque ó, não deu certo, então não vai ter mais. Então é isso, mas tem que ter esse tato na hora da venda aí, que eu acho que tá faltando para muitos aí. Sim, você comentou do Anéis de Poder, né? A gente, só agora saiu o Anéis de Poder, imagina o Senhor dos Anéis dos anos 2000, né? Eles gravaram em 97, 98, porque eles não vendiam os direitos, não tem. Tanto que a venda para essa série é muito específica desse período que eles estão contando. Não existe uma venda de direito para refazer o Senhor dos Anéis, por exemplo. É tudo muito trabalhado. Já outras obras acabam sendo vendidas com mais abundância, digamos assim, né? Cai em Sim, domínio público, acontece alguma coisa, os herdeiros do Tolkien são ali muito, seguram muito por medo, eu acho, inclusive, de descaracterizar. E você tocou num ponto que eu ia falar agora, mas já caminhando para o final, mas que é a questão tá. da audiência e dos atores. O Divergente, por exemplo, é um livro que eu li, eu gostei do primeiro, o segundo mais ou menos, o terceiro menos, mas assim, eles resolveram dividir o último em dois e não gravaram o último filme. O filme que era para ser o filme, a trilogia virou quatro filmes, só que o quarto não teve. Então o É negócio não ridículo, acaba. Tipo, por que ridículo já não isso. fizeram três, né? Ou por que já não gravaram junto o três e o quatro? Então, assim, isso você falou, a gente é fã, você vai lá, você fica esperando, e de repente cancelam porque não teve audiência, ou porque os atores não têm um apelo. Isso eu acho que daí é um serviço também para as próprias adaptações, porque ninguém vai começar a ver uma coisa que sabe que não vai ter fim. Sim, é o que está acontecendo hoje com temporadas, né? A primeira temporada, eu não vou assistir porque vai cancela. Aí não assiste, aí cancela mesmo, entendeu? Então, eu acho que tem que partir da pessoa que vende os direitos disso. Tipo, tem que ter na cláusula que tem que ter final. Você quer a minha obra? Você quer adaptar a minha vida? Porque é a minha vida essa obra? Você tem que, então, fazer um final. Não interessa, você quer fazer uma trilogia de filmes? Então, vamos fazer uma trilogia de filmes, mas você tem que fazer o final do filme. Você quer fazer série? Então, vamos fazer até o final de série. Então, eu não vendo minha obra. Tem que ser assim, entendeu? Porque aí deixa o fandom na mão, deixa o escritor na mão. Porque não vende, depois não vende os livros, porque fica com a taxa de fracasso. Quem que vai ler um livro que é um fracasso, entendeu? Então, o Eragon, o final de Eragon eu lembro como se fosse hoje, ele lá com o dragão dele, e aí no final, cena pós-crédito lá, o cara tinha um dragão também. Nossa, no segundo vai ser dragão contra dragão. Tô esperando essa briga até hoje, cara. Não sei, talvez amanhã saia. Até hoje não saiu. Vamos ver se amanhã sai. Não saiu até hoje. E Divergente também, é a mesma coisa. O primeiro, nossa, eu gostei muito do primeiro. Aí depois no segundo começaram o negócio da caixa lá, quem abre a caixa, já começou a Sim. patinar. Aí o terceiro, eu nem lembro do terceiro, pra você ver. Nem lembro. Aí não tem continuação, não tem nada. Então é muito difícil isso. E você mexe com fã, você mexe com fã. E eu acho que o escritor, ele não tem que ver só o lado dele, o escritor, a editora. Eu sei que o dinheiro vem na hora de vender, mas você tem ali uma base de fãs que amam sua obra, entendeu? Então ele tem que ter um pouco de tato ali na hora de venda. Eu acho que tem que ter. Eu sei que é difícil, né? Ou é isso, é um contrato quase de adesão, mas eu acho que tem que pensar mais no fandom nessas horas. Sim. E eu acho que, em geral, tem muita adaptação boa. Eu lembrei aqui também do Para Todos os Garotos que Já Amei, que são livros bem fofinhos, os filmes são bem fofinhos, e é colorido, é bonitinho. Eu acho que tem como você criar uma coisa original em cima de uma obra sem descaracterizar. Né? Claro que Sim, historinhas assim são mais fáceis do que grandes épicos, como a gente está comentando, que gastam muito mais dinheiro, uma equipe muito maior, um tempo muito maior. Mas se você vai se propor a fazer uma adaptação de fato, então adapte, né? Não vai criar, inventar a roda no meio da história, mudar as coisas, matar a gente, não tem que matar. Ou as coisas começam a ter, viram uma inspiração, né? Como o The Walking Dead, que acabou recentemente, que eu guerreira fui até o final, mas assim, mas agora vai ter sussurradores, porque nos quadrinhos, mas era outra coisa. Eles usavam a figura, os elementos ali, para botar dentro de uma história que já tinha personagens, acontecimentos que já não tinham no livro. Eles mataram sim, personagens que nos quadrinhos estão vivos até hoje, né, com a história ainda continuando. Então,
você cria também, você como se fosse duas estradas, né? A estrada do material original e a estrada que você vai seguir ali na tua obra, mas seja fiel ao que você está construindo ali também, que é o que a gente estava falando do Game of Thrones. Então eu acho que Sim. assim, eu me classifico como uma semi-purista, eu acho que tem que ser purista na essência, mas se adaptar coisas, como você falou, que não sejam o coração da obra, eu acho que faz muito, se fizer sentido também porque está sendo contado, ou mesmo que não faça, como você colocar um Shakespeare nos dias de hoje, mas fazer sentido dentro do que você está contando, eu acho que é válido. Agora, descaracterizar, ou você falar que é uma adaptação e você criar uma outra coisa completamente diferente, daí eu acho que realmente é você querer brincar com fã, e brincar com fã nunca é uma boa ideia. Sim, eu sou meio dividido em dois. Eu sou purista, igual você, na essência, quando é a primeira adaptação, a segunda adaptação, tem um fandom por trás, você não pode desrespeitar o grande fandom e mudar todo o cerne, tudo do livro. A pessoa é de um jeito, aí chega no livro, você não consegue ver a pessoa que você leu na tela, entendeu? Porque ele houve muitas mudanças. Isso eu sou contrário você mudar a essência. Mas quando é uma obra literária que já foi muito adaptada, muito adaptada, aí eu sou mais livre em adaptação livre, assim, pode mudar tudo, muda tudo, quiser mudar o final, muda alguma coisa, mas você já sabe assistindo que você está vendo um Rei Arthur nos tempos de agora, aí você coloca fantasia junto, muito mais fantasia. Eu compro isso. Foi histórias que eu já vi tudo, um Robin Hood, um Rei Arthur, essas tipo de histórias que tem 30 adaptações, tem a clássica, tudo, se modernizar e até mudar um pouco da essência, eu concordo. Para mim tá tranquilo, porque eu já cansei de ver essa história em tela, entendeu? Eu acho que, tipo, é pior do que em 2023 vir mais uma história clássica do Reator. Eu falo, não, é brincadeira, é de novo essa história do Reator. Então, aí vem aquele filme O Cavaleiro Verde, que usa uma fábula de um jeito bem diferente, um filme, ou um Rei Arthur desse da Fox de 2020, que é uma criança nos tempos de hoje, que é dentro da escola, tipo, é completamente diferente quase do original. Para mim, eu sou a favor. O Rosalina, que é a ex do, do Romeu, é muito engraçado. Tipo, se eu ver, muda tudo a história ali no final. Para mim, eu comprei a ideia, porque eu já sei a história do Romeu, eu já vi 30 filmes sobre a história do Romeu, já tem modernização dessa história com, com a essência. Então, quando essas histórias batidas, para mim, eu sou mais. Pode fazer. Eu já vi essa história, então muda, que eu quero ver coisas diferentes. Então, nessa parte, eu sou um pouco mais tranquilo, mas quando é a primeira adaptação ou a segunda adaptação, para mim tem que ter a essência, porque senão você está usando o fandom para ter visualização, você está usando tudo, é roupa igual, tudo igual, aí chega lá, você não consegue ver seu personagem favorito em tela, tudo muda. Aí, para mim, é muito ruim. É uma adaptação bem ruim e aí até às vezes concordo por não continuar, porque já errou tanto, melhor rebutar e fazer de novo. Perfeito, concordo muito com você. E fica meu apelo aqui, por favor, parem de adaptar a Cinderela. Ninguém aguenta mais. Dá uns 10 anos aí, daí a gente pensa em adaptar de novo. Eu amo Para Sempre Cinderela e eu amo a nova Cinderela. Deu pra mim já. Tipo, não precisa mais da nova Cinderela 3, 4, 5. Tipo, porque daí começa, realmente fica cansativo e não tem mais nada que você possa fazer que fique bom. Tanto que esse novo Cinderela da Camila Cabello agora foi um fracasso, né? Eu nem assisti, nem assisti. Eu também não. Eu falei, olha, chega de Cinderela. Vamos adaptar outras histórias, vamos criar novas histórias, né? Fica o meu convite aí, pessoal. Vamos achar livros novos, escrever livros novos, para ter adaptações diferentes, porque também chega uma hora que cansa. Por mais roupagem que você coloque ali nova, a gente sabendo que algumas histórias precisam dar uma descansadinha, precisa de uns 10 anos aí para a gente começar a esquecer um pouco, né? Sim. Mas eles vão fazer isso? Não, claro que não, né? Ano que vem deve ter mais uma Cinderela, Cinderela em Detroit. Eles vão mudando, vão falar que é diferente e chega, é a mesma história. É a mesma história, não tem jeito. Fazer o quê, né? É que nem Sim. fala, cultura pop, nada termina. Nada termina. Ó, terminou o The Walking Dead? Quantos spin-off vai ter agora? Então nada termina. Supernatural acabou.
pronto, agora tem o spin-off do Supernatural. Então, é assim, cultura pop nada morre, ele sempre volta, é fênix, é como uma fênix, não tem jeito. Sim, quando tiver público, quando tiver bons atores, né, e eles tiver dinheiro para botar na obra, eles vão fazendo. Então, Sim, também, meu segundo apelo é assistam e deem biscoito para as produções que vocês gostam, divulguem, para não cancelar, né? Depois que acabou, daí não adianta reclamar. Né? Tem que vir, tem que dar audiência, tem que comentar, tem que divulgar, porque é só assim que as coisas chegam e hoje em dia depende muito disso, né? Depende muito da visualização, depende muito do boca a boca. É por isso que as séries estão voltando a ser semanal, algumas, né, para que o Vini adora, ele adora a série semanal, assim, ele fica nossa, muito feliz. detesto a série semanal. Mas é um movimento de tentar manter a série viva mais tempo, né? O debate vivo mais tempo, para justamente não ter esses Hum. cancelamentos que todo mundo fica chorando depois. Discordo completamente disso, mas para outro podcast isso. Sim, esse é um tema que a gente sempre debate, porque eu gosto de série semanal. Eu cresci com série semanal e me odeia. Então, Nossa, série mas semanal é grade de TV, é grade de TV. Streaming não é TV, então não tem que ter série semanal em streaming. Ponto. mas você assistiu agora Os Anéis do Poder e Casa do Dragão semanal, não? Ou você esperou acabar? Não, caso do Dragão, não. Não, semanal nem a pau. Agora, Anéis do Poder, assisti semanal. Anéis do Poder, sim. Agora, Endor, agora que acabou, a gente tá gravando, acabou hoje, no dia que a gente tá gravando. Agora, eu vou maratonar Endor. Não tem essa semanal, não. Então, deixa a dica para o próximo episódio, a gente começar com esse tema que é a polêmica do dia. Sim. E agradecer demais todo mundo que está ouvindo a gente. O que vocês acham sobre adaptações? Vocês são mais puristas, são menos puristas? Concordam que tem que mudar tudo, não pode mudar nada? Eu já ouvi de gente para todos os lados e eu acho que todas as opiniões são válidas, desde que tem bons argumentos, né? E quero agradecer demais o Vini por estar aqui quase uma hora falando comigo sobre esse tema que a gente gosta tanto. Já vou te passar a palavra para você fazer suas considerações finais, falar o que faltou e convidar o pessoal para te seguir. Sigam ele, a gente tem feito alguns posts juntos também, então leiam lá nossas listas. É sempre um prazer e uma alegria compartilhar de cinema e falar de atores, atrizes e polêmicas cinematográficas com você. Ah, eu que agradeço o convite aqui. Já estava devendo já faz uns meses estar aqui junto com você no podcast. E assim, todo convite para trocar, falar sobre cinema, série, e eu tô aqui. Só me chamar que eu tô aqui. Tem uma página lá no Instagram, Rato de Locadora, quem quiser seguir lá. Muita informação e desinformação, é claro, sempre é bom lembrar disso, mas sempre falando o que eu achei dos filmes, o que eu gosto dos filmes, com listas também dos meus gostos, porque é sempre bom é, seguir a pessoa que representa um pouco o que você gosta ou deixa de gostar, né? E é isso, a gente sempre trocando lá nos comentários ou no inbox que, como eu era o cara da locadora, o cara que a pessoa chegava e falava, quero um filme de comédia, quero um filme de ação, e esse era o meu trabalho, então ali no Instagram eu tento fazer um pouco isso ali, tentando indicar alguma coisa que eu gosto, que o pessoal vai gostar. Isso aí, sigam lá, Rato de Locadora, acompanhem, não vão se arrepender. E a gente se vê aqui de novo na semana que vem, a gente se escuta aqui nesse podcast. Um beijo pro Tadeu e para você que ouve. E até semana que vem.